Nós já falamos aí dos fatores de risco, né? Os fatores de risco que as pessoas podem estar inseridas e que vão causar ali o agravo para que aquelas pessoas elas consigam, elas acabem se infectando, né? Então, os fatores de risco são fatores que vão levar mais facilmente aquelas pessoas a contraírem determinadas infecções, certo? Nós já falamos de fatores de risco, falamos também dos tipos de infecções, né? Que a gente consegue observar aí, e vamos falar um pouquinho também sobre a prevenção dos surtos de infecções, né? Então, quando a gente fala de controle de infecções e agravos, a gente traz principalmente as medidas com que a gente deve tomar, né, para poder principalmente prevenir ou minimizar os surtos de infecções que tem ali na nossa população ou no nosso ambiente de trabalho, né, hospitalar, seja ele é, qual for, né, no âmbito de saúde pública, ou até mesmo como população, né? Então, um desses tipos de prevenção começa com o controle de vetor, né? Esse controle, ele vai auxiliar na prevenção de doenças que são transmitidas principalmente por vetores, né? Por mosquitos, e que estão ali no nosso ambiente, né? A gente vive em um local, né, tropical, nós moramos na região norte, né? Então, a gente tem muita incidência de mosquitos, principalmente os de Aedes aegypti, né, que fazem ali a transmissão de dengue. Então, esse controle de vetor está, por exemplo, relacionado àquelas controles de quando os agentes de saúde passam nas nossas casas, né, solicitando a limpeza, retirada de material que possa acumular água, né, para que evite a proliferação de larvas desses mosquitos, para que quanto menos mosquitos, menos vai existir esse vetor para poder transmitir essas infecções, né? Então, quando a gente fala de controle de vetor, a gente fala principalmente de dengue, né, de doença de Chagas. Então, diminuir essa, esse agente que é responsável por levar aquela determinada infecção até o seu hospedeiro, né? Então, nós temos aí o controle de vetor, né? A eliminação desses vetores para proteção contra a picada, né? Desses insetos, ou até mesmo em outros locais em que é mais difícil, né? Esse controle. A utilização de medidas que possam diminuir essa esse número de picadas, né? Existem locais da região norte, por exemplo, que utilizam mosquiteiro, né? E que aí acabam protegendo as pessoas contra esses mosquitos durante o período noturno, né? Enquanto as pessoas estão dormindo. É, nós temos também o controle ambiental, né? Que envolve ali a prevenção de doenças que são transmitidas por meio de alimentos, né? De superfícies ou de água. Então, a gente já viu lá atrás os fatores de risco. A gente sabe, por exemplo, que um tipo de fator de risco é a falta de saneamento básico, a falta de água tratada, né? Então, essas pessoas que acabam ingerindo água que não é tratada, elas sofrem ali com um tipo de infecção que está no ambiente, né? Então, esse controle ambiental, né, ter acesso a essas pessoas à água tratada, a saneamento básico, vai contribuir para o controle ambiental, para que essas pessoas que não tinham acesso anteriormente consigam não ser tão infectadas, né, através do meio ambiente, através da ingestão de alimentos ou de água que possa estar infectada. Nós temos também o controle, né, de reservatórios, que envolve ali na prevenção de doenças transmitidas por animais e outros reservatórios, né? Então, fazer a manutenção da saúde desses animais também, né? A gente sabe que existem doenças que estão relacionadas ali com ratos, né? Caramujo, existem doenças que são passadas pelos humanos, né? E esses reservatórios, eles não são tecnicamente vetores, mas eles retêm essa infecção. E através desses animais, essa infecção pode acabar chegando ali ao ser humano, né? Então, esses reservatórios, eles estão principalmente ligados ali a esses animais que podem contrair infecções e que podem passar para seres humanos, tá?
Nós temos também aí na prevenção de surtos o controle de transmissão, né? A gente viu aí, principalmente quando a gente estava com o Covid-19, né? Esse controle de transmissão envolve principalmente a identificação, né, de como está ocorrendo a determinada transmissão de infecções. Então, por exemplo, nós temos Covid-19, né? A infecção, a transmissão por Covid-19 através de transmissão direta, indireta, né? Aérea. Então, o que que a gente fazia? Nós ficávamos, em casa, né? A gente tinha ali um período de quarentena, principalmente de pessoas que tinham sintomas, né? Então, o controle de transmissão está voltado principalmente à questão de contato com pessoas que estão infectadas, né? Então, se a gente, ao ter contato com pessoas infectadas, a gente acaba contraindo a infecção, então, o que tem que ser feito? Isolar essas pessoas para que elas possam passar, né, pela doença, sendo tratadas, mas que naquele período ela não faça a transmissão, né, não realize a transmissão para que outras pessoas não contraiam determinadas infecções. E temos também as vacinações, né, que são as principais em que a gente já está inserido, né? A gente tem vacina para tudo praticamente, né? A gente tem vacina para gripe, a gente tem vacina para Covid-19, inclusive agora, né? Então, envolve uma prevenção é, e por meio de administração de vacinas, né? De administração de medicamentos aí em indivíduos saudáveis para que a gente possa ter uma imunidade, né, à infecção, a determinados tipos de doença, né, para poder prevenir essas infecções de acontecerem. Então, sabendo disso, a gente tem uma base, né, de como que ocorre as infecções e como que é, elas devem ser evitadas, né? E para isso a gente tem que conhecer também as fases da infecção, né? Então, as fases da infecção elas estão ligadas a três principais fatores, né? A gente tem ali, primeiro, o fator de exposição, né? Nós temos também o fator de incubação e a fase de doença, né? O fator de exposição é aquele fator que está principalmente voltado aos fatores de risco, né? Então, se uma pessoa ela tem é, ela está exposta ao fator de risco de estar se alimentando de um alimento que não está sendo bem higienizado ou bebendo água de um local que não tem tratamento de água, ela está em fase de exposição, porque ela está correndo muito mais risco de contrair determinada infecção, seja ela bacteriana, fúngica ou viral ou parasitária, né, por estar exposta a determinado fator de risco. Então, nesse estágio aqui, essa pessoa está exposta ao agente infeccioso, seja ele qual for, né? Então, através disso aqui, ela vai ter muito mais facilidade de contrair uma infecção do que uma pessoa que não está exposto a determinado fator de risco, uma pessoa que não está exposto a uma água contaminada, por exemplo, certo? Depois desse período de exposição, nós temos a fase de incubação, que é aquela fase em que a pessoa já está com o agente infeccioso dentro do organismo, onde esse agente infeccioso ele vai começar a se reproduzir no corpo ali, mas não se tem sintomas ainda, né? Esse período, a doença ela vai estar se modificando, vai estar ocupando o organismo, as células, para poder se proliferar, né? Mas o organismo ele ainda não apresenta algum tipo de sintoma, né? Então, dessa fase de incubação a gente já passa para a fase da doença, que aí é uma fase em que o agente ele já está de uma forma suficiente, autossuficiente no corpo da pessoa, né? Então, se essa pessoa não tiver imunidade suficiente para poder conseguir lutar contra esse agente vai causar uma infecção grande no organismo dessa pessoa, né? E ele vai conseguir ali nessa fase de doença também ser transmitido para outras pessoas, né? Então, esse vírus, por exemplo, né, que é um agente infeccioso, um vírus, por exemplo, ele vai utilizar do maquinário das células dessa pessoa para poder se reproduzir, para poder tomar aquele organismo, né, sobreviver, e ainda vai utilizar o organismo da pessoa, o maquinário da célula,
para poder ser transmitido para outro organismo. E assim, consequentemente, ele vai acabar sendo transmitido para outras e outras pessoas, né? Então, essas principais fases da infecção, né? Começa ali com o fator de exposição e termina ali com a doença já tomando o organismo da pessoa, né? E sendo transmitida para outras pessoas. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento, né, de todas essas características que foram faladas anteriormente, desde o fator de risco até aqui essas fases da infecção, né? Porque a partir daí a gente vai ter o conhecimento para que a gente consiga fazer um controle mais efetivo dessas infecções, né? Como a gente costuma abordar em epidemiologia e estatística, a gente faz o levantamento de como funciona determinada infecção, né? Como que ocorre? Como é que aquela doença ela vai ser transmitida? Ela vai ser transportada? Ela vai conseguir sobreviver em determinados objetos? Como que ela vai se portar, né, no organismo humano? Através desses inquéritos, de saber ter o conhecimento dessas características, a gente vai conseguir, né, fazer uma proteção muito mais efetiva em relação a evitar essa infecção na saúde pública, né? Então, para isso, a gente tendo esse conhecimento, a gente toma estratégia e prática, né, para poder prevenir essa determinada infecção. Então, quais as principais estratégias e práticas para poder prevenir determinada infecção? Principalmente, né, a maior parte delas é a higiene pessoal, higiene ambiental, do local em que se vive, né? Porque a partir daí a gente consegue ter ali uma base, né, de que aquele ambiente está sendo propício para poder sobreviver, para que se tenha uma saúde boa, né? E aquele ambiente ele não vai tá sujo, ele não vai estar ruim, não vai tá chamando o animal que pode trazer mais tipos de infecção, como, por exemplo, ratos, é, bactérias, né? O rato, por exemplo, que transporta a leptospirose, né? Então, a higiene pessoal, a higiene do ambiente em que se vive também é muito importante para poder se ter ali uma prática de prevenção, né? Uma prática de prevenção em si. Também o controle de infecções no ambiente de saúde, né? Como é que aquele ambiente de saúde ele tem que estar para poder controlar determinadas infecções dentro deles, né? Nós temos também que ter um monitoramento de surtos de doença, né? Se aquele surto, como é que aquele surto está funcionando ali? Ele está crescendo, ele está diminuindo, é um surto que não está crescendo, né? Como que aquele surto ele está sendo transmitido? Então, esse monitoramento auxilia para que a gente consiga observar se aquilo vai se tornar, vai ter uma proporção um pouco maior, né? E a partir disso, conseguir evitar grandes catástrofes, né? E também a educação da população sobre a prevenção de doenças, né? A gente conhece aí a prevenção de doenças principalmente voltadas à dengue, né, leptospirose, diversas infecções, até mesmo Covid-19. Só que a educação da população em relação a isso ainda é uma parte que falta muito, né? Apesar de se ter medidas para poder conscientizar, a gente sabe que às vezes a população ela não leva tão a sério o que deveria estar levando, né? Principalmente em relação à higienização de ambientes, a higiene pessoal, né? Limpeza, para que consiga se diminuir esses vetores, consiga se diminuir essa, essas condições para que haja agentes infecciosos ali daquela região. Então, só mesmo para a gente fechar aqui, né, a importância do conhecimento de controle de infecções e agravos é principalmente para a compreensão dos conceitos, né, para que a gente consiga ter estratégias para poder ter esse controle dessas infecções, dessas doenças, né, principalmente voltados à saúde, incluindo ali os agentes de saúde, né, os enfermeiros, técnicos, médicos,
e profissionais em geral, e até mesmo os pacientes, né? Para que se saiba a importância de se ter esse controle de infecções para que as pessoas não diminuam essa contração de infecções dentro do ambiente hospitalar ou até mesmo a populacional, né? E aqui era só a parte da atividade para vocês, né? Que eu acredito que vocês já fizeram. E eu vou dar sequência em outras aulas nos próximos vídeos que estão aí, e eu vou deixar o link disponibilizado, tá bom? Então, obrigada e até mais.